Pois é, trouxemos a informação que a oposição articula e estuda maneiras de reagir à possibilidade de condenação de Jair Bolsonaro, mas também tem a percepção de políticos com mandato, né? E aqueles que são aventados como candidatos à presidência em 26. Por exemplo, antes do início do julgamento de Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas voltou a manifestar apoio e fidelidade ao ex-presidente e afirmou que, se fosse eleito ao Palácio do Planalto, seria o seu primeiro ato como presidente. Concederia indulto ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele concedeu uma entrevista, Tarcísio, ao Diário do Grande ABC. E ele afirmou que não confia na justiça e não vê elementos para a condenação do líder da direita. O mandatário paulista também passou a intensificar sua articulação em prol da aprovação de um projeto da anistia no Congresso. Tarcísio se reuniu com o presidente nacional do Republicanos, o deputado Marcos Pereira, e tem conversado com presidentes de outros partidos do Centrão com o objetivo de impulsionar essa pauta. Apesar das declarações, o mandatário paulista voltou a negar que a intenção de disputar a presidência da República. Enfim, muitos aliados entendem que ele sim é o nome mais preparado e com mais musculatura para disputar as eleições em 2026. Vou começar com o Beraldo, que chegou até a tratar rapidamente desse tema. Beraldo, as manifestações de Tarcísio Gomes de Freitas, mas também o resultado desse julgamento deve nortear parte das decisões político-eleitorais, né? É isso que muitos entendem. A depender do resultado, muitos já projetam qual será. Isso deve abrir um vácuo e nortear muitas das decisões dos partidos e das lideranças, não? Zé Canhato, mas aí a gente tem que se perguntar quais são as verdadeiras prioridades do Brasil. Indulto a Jair Bolsonaro é prioridade para o Brasil? Do meu ponto de vista, não é. Sabe por quê? Porque o que está acontecendo nesse julgamento de Jair Bolsonaro é simplesmente um sintoma de uma doença que está destruindo o Brasil, que é o desequilíbrio institucional. De que forma esse indulto vai resolver o problema que temos hoje numa Suprema Corte que simplesmente atropela à torta e à direito, dia após dia, o que está escrito na Constituição Federal? Aliás, que Constituição é essa que não resolveu os problemas do Brasil e não projetou o Brasil para um futuro próspero, justo, seguro? O Brasil tem problemas gravíssimos e esses problemas são as nossas prioridades. Não adianta a gente se enganar com essas manifestações simplesmente eleitoreiras de uma circunstância que não tem nenhuma conexão com a realidade. Até porque encher o peito para dizer darei um indulto, concederei uma graça se eu for presidente. Ora, o Supremo Tribunal Federal já invalidou indultos e graças concedidos por outros presidentes. Então, de que adianta ficar falando esse tipo de coisa se a ação que estamos vendo não está alinhada com isso? O Brasil precisa, como primeiro ato do próximo presidente da República, determinar a construção de presídios e cemitérios com vala comum. Porque o enfrentamento ao crime organizado tem que fazer como ele precisa ser feito. É uma guerra, e essa guerra terá que ser vencida pelo Estado brasileiro. Eu não aceito absolutamente nada menos do que isso. É preciso ter um presidente de coragem para enfrentar os problemas reais do Brasil. É preciso ter um presidente da República que resolva essa destruição da educação brasileira. Um sistema de ensino que não produz lideranças do futuro, mas sim uma mão de obra para o crime organizado. Esses programas de assistência social que criam uma legião, geração de pedintes, pessoas que não olham para o seu futuro, sem contar com uma esmola do governo. O Brasil está doente. O Brasil precisa se tratar. E não será com esse tipo de discurso pé de chinelo que vamos resolver problema algum. E aí eu volto a fazer a pergunta que fiz anteriormente. Por que então, quando se estava aí especulando, o Bolsonaro vai pedir asilo não sei aonde, país tal, Hungria, Argentina,
Por que então o governador não disse, venha para São Paulo? Porque em São Paulo aqui nós temos forças de segurança que garantirão a execução da Constituição brasileira. Afinal de contas, o Estado de São Paulo já fez isso no passado. Mas hoje não quer fazer. Hoje quer confraternizar. Hoje quer simplesmente ficar ali com uma boa relação com esses que estão lá em Brasília destruindo o Brasil. Portanto, eu não me iludo com esse tipo de discurso. Eu só me convenço com a prática. E, sinceramente, eu não estou vendo absolutamente nenhuma prática que me leve a concluir que a ação será de acordo com o discurso. Você, Mota, queria pedir também sua análise sobre esse posicionamento de Tarcísio de Freitas. Não é somente Tarcísio que mencionou essa possibilidade. Em outros momentos, Romeu Zema, governador de Minas Gerais, e Ronaldo Caiado, governador de Goiás, também sinalizaram no mesmo sentido. Mota. O Brasil, neste momento, precisa de estadistas. A gente está vendo um excesso de políticos e falta de estadistas. A minha interpretação desse gesto do governador Tarcísio é de um gesto corajoso. Ninguém faz uma declaração como essa, por mais que a declaração ainda esteja muito distante da execução, mas eu acho que ninguém faz uma declaração como essa no Brasil de hoje impunemente. A anistia é o remédio tradicional que o Brasil sempre adotou para superar dificuldades políticas que parecem insuperáveis. Mas nem o Congresso Nacional, neste momento, tem coragem de levantar essa bandeira e levar adiante. Então, pelo que eu conheço do histórico do governador Tarcísio, ele realmente tem a intenção de levar adiante essa medida. Mas o Beraldo levanta um ponto importante. Nada do que pode ser feito tem garantia de que vai valer. Nada, absolutamente nada. Qualquer decisão, qualquer ato tomado por qualquer pessoa nesse país pode amanhã ser declarado inválido, com uma explicação dada em juridiquês que não faz nenhum sentido, mas vai valer mesmo assim. Então eu acho que é um cenário perfeitamente possível que Tarcísio de Freitas, vamos criar aqui o cenário, Tarcísio de Freitas é apontado como candidato a presidente da República, ele é eleito, ele toma posse, o primeiro ato dele é dar anistia para Jair Bolsonaro. Meia hora depois sai uma decisão judicial dizendo que aquela anistia é inválida. Eu acho que isso é perfeitamente possível de acontecer. Há quem diga até que é provável. Mas e daí? Isso é motivo para o governador Tarcísio deixar de declarar a sua intenção, ou deixar de fazer esse ato, se ele algum dia for presidente da República? Porque eu pergunto a vocês, se não for nessa ocasião, em que outra ocasião o país vai encarar de frente o que está acontecendo? Porque o que a gente está vendo é o esfarelamento das instituições no país. A gente está vendo dois poderes que daqui a pouco não servem mais para nada, o poder executivo e o poder legislativo. Então, qual é o momento em que essa decisão vai ser colocada na mesa, seja ela qual for? Se não for a anistia a Bolsonaro, vamos pensar na anistia para os réus do 8 de janeiro. E se o Congresso finalmente aprovar essa anistia, e aí meia hora depois sair uma decisão judicial dizendo que aquela anistia é inconstitucional, também embrulhada em juridiquês bonito, onde é que vai ser traçada a linha divisória? Eu não tenho a menor ideia. Enquanto o Mota fazia o comentário dele, pessoas da nossa audiência lembraram que em 2017, Michel Temer, então presidente da República, concedeu o indulto natalino para uma porção de pessoas. Mas aí
uma ação no Supremo acabou invalidando esse indulto. E depois de 2 anos, aí o próprio Supremo reconheceu que o indulto era correto, era legal, era legítimo. Olha só a situação em que nós vimos não faz tanto tempo assim. Bom, rápida parada, a gente vai para um break comercial, voltaremos em 1 minuto e 20. Eu conto com você, tem notícia importante, tem debate, tem informação, sua audiência é muito importante. Até já.